Isaías 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém, igreja? Eu acho que eu vou ler mais uma vez para ver se empolga o coração daqueles que ainda amam a santa palavra. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E só quem serve a esse Deus, dê um grito de glória ao nome dele, por gentileza. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Se você não pegar na mão de ninguém, eu vou acreditar que a pessoa do seu lado não colocou um perfume nessa noite. Vai ser constrangedor. Você pode atravessar a faixa de Gaza que te separa do irmão que está do seu lado? Isso. Muito obrigado pelo carinho. Estamos em família. Família unida vence unida. Agora aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar comigo, igreja? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus para cá. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço alguns pedidos. E o primeiro é este: cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui de Anápolis, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, para este lindo evento nessa noite. Eu sirvo a Jesus Cristo desde criança e prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 44 anos, sei que estou com um cara de 50 e o corpinho é de 60. E você ri porque não é você que, quando vai dormir, tem que tomar pelo menos uns 15 comprimidos para trazer a resistência e a jovialidade mais uma vez. Mas desde a minha infância até os dias de hoje, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado a uma reunião. Meia dúzia de crentes entenderam. Eu vou tentar melhorar para ver se todos entendem. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora.
Salvo, é claro, quando ele não encontra aquela meia dúzia de crentes que eu não sei se tem em Anápolis, aquela meia dúzia de crentes maluquinhos que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigileiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem alguém aqui que pertence a esta igreja viva, verdadeira e poderosa? Que maravilha. Com o passar do tempo e a idade vai chegando, eu tenho me tornado um pouco ranzinza. Eu acho que é fruto dos cabelos brancos. Então, para que eu não seja indecoroso ou falte com a educação aqui nessa noite, eu quero fazer alguns pedidos de antemão e gostaria muito que vocês me acatassem. O primeiro pedido é que ninguém mais se locomovesse aqui dentro, que ninguém mais andasse, a não ser, é claro, que você esteja com uma diarreia daquelas que não tem Imosec que resolva, né? Que não dá tempo nem de falar Jesus, você acaba falando Genésio. Aí, por favor, corra para o banheiro. Mas tirando isso, não há motivos para você ficar passeando aqui dentro desse lugar. Eu sei que algumas pessoas vieram, ouviram a boa música, e a música foi uma bênção. Alguns jovens já se levantaram e já se retiraram. Se você quiser fazer isso nesse momento, fique à vontade, como algumas pessoas já estão fazendo. Ninguém é obrigado a permanecer aqui dentro. Mas uma vez que você está aqui, por gentileza, não chame a atenção das pessoas que estão ao seu lado. Segundo pedido: ninguém mais distribua água aqui dentro, nem aqui em cima do púlpito. Eu sei que aqui é uma tribuna de honra, mas os irmãos trazem água para nós e a igreja fica sem água, não é justo, né? Então ninguém mais suba aqui nesse lugar. Terceiro lugar, eu vi algumas criancinhas que estavam andando, graças a Deus, os pais já colocaram no seu colo. É muito lindo ver as crianças andarem, né? Mas só a senhora que acha, mãe, só o senhor que é pai que acha, ninguém mais acha. Então coloque a criança no seu colo, e se você puder adorar a Deus comigo nessa noite, uma coisa eu te garanto: você corre o risco de sair de Anápolis e entrar comigo nas regiões celestiais. Se nós fizermos deste culto um culto racional, com educação e com propósito, algumas vidas serão transformadas nesta noite aqui. E eu tenho certeza que você voltará para sua casa possuído por temor e pela presença do meigo Espírito Santo. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Vou pedir que você levante um dedo de profeta para cima comigo, é o dedo indicador. Com todo respeito, aponte para a pessoa que estiver mais próxima de você. Diga: você entendeu, pastor? Diga: só abra a boca para glorificar o nome de Jesus. Amém? Aperte o cinto, porque nós vamos decolar na presença de Deus a partir deste momento. Robson, mude a música para mim. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías é uma aventura. Até porque o livro do profeta Isaías é de longe um livro normal. Falo isso, é claro, pedindo data vênia a todos aqueles que estudam a Bíblia, porque não há nenhum livro comum na Bíblia. Mas existem alguns livros na Bíblia Sagrada que são mais apreciados do que outros. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca. A Bíblia protestante, essa Bíblia minha e sua, ela tem aqui dentro 66 outros livros, divididos em várias categorias. Nós temos aqui os livros dos profetas maiores, dos profetas menores, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos. Enfim, é uma gama de livros que poderia fazer qualquer um aqui passar a madrugada toda versejando. Todavia, alguns desses livros mexem com o nosso imaginário, porque tocam o nosso coração. E o livro do profeta Isaías é um desses livros. Não sei se você memorizou enquanto eu falava no início. Eu chamei este livro, apelidando de livro do profeta messiânico. Fiz isso a propósito. Fiz isso para provocar a sua mente, para provocar a sua curiosidade como servo de Deus. Isaías é o único profeta do Velho Testamento que parece ter enxergado Jesus em todos os momentos da sua existência. Quer seja no seu pré-nascimento, no seu nascimento, no seu crescimento, na sua vida como homem, na sua vida como flagelado, na sua vida como assassinato e até na sua vida como ressuscitado. Nenhum outro profeta teve a visão de Jesus como teve Isaías. Por isso chamamos ele de o profeta messiânico, ou profeta do Messias, do Machia de Israel. É Isaías quem contempla Jesus antes do seu nascimento, quando ele libera aquela profecia que mais parece um poema: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa
Deus conosco. É Isaías também que vai revelar para nós, no meio das suas pregações, que Jesus não seria um ser humano apenas. Ele seria um ser humano, mas dotado com a divindade dentro dele. Não é que Isaías está dizendo que Jesus seria um semideus, meio homem, meio Deus. Não, ele não era um ser híbrido. Isaías estava revelando para nós nas suas pregações que Jesus seria 100% homem e seria 100% Deus. Em que ponto, pastor? Quando ele diz assim: eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Ele está dizendo, o menino nasceu porque homem nasce, só é homem porque nasce. E ele está dizendo, Jesus vai ser homem porque o menino vai nascer da barriga de Maria. Mas quando ele vai falar de Deus, ele muda, ele não chama de menino, ele chama de filho. E ele diz, o filho não nasceu, o filho foi dado. O menino nasceu de Maria, mas o filho foi dado do alto dos céus, que desceu entre nós e se fez carne. E quem sistematizou para nós o maior de todos os milagres da Bíblia Sagrada, após a ressurreição de Cristo, é claro, para mim o maior de todos os milagres é a encarnação do Verbo. É Paulo quem conta para nós em forma teológica, dizendo que ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Os homens morrem de ciúmes da Bíblia, e os cientistas têm ciúmes do próprio Deus. Eles já conseguiram fazer bebês de proveta, conseguiram até clonar a ovelhinha Dolly, você deve se lembrar disso. Conseguiram há pouco tempo atrás a façanha de fazer nascer ou brotar uma orelha no dorso de um camundongo. Eles conseguem até fazer seres híbridos nessa terra, conseguem fazer frutos sem semente. Dia desse eu estava mascando uma uva e eu falei, onde está a semente? Alguém disse, esta uva não é normal, é uma uva fabricada em laboratório. O homem brinca de Deus, mas ele esbarra, porque ele já conseguiu fazer quase tudo, menos uma virgem ser mãe de um filho. Ele não consegue. Não, pastor, olha que se pegar uma virgem e implantar dentro dela o sêmen de um homem, ele até consegue. Tudo bem, então vamos melhorar. Ele não consegue fazer uma mulher dar à luz sem a intervenção de um homem ou sem a participação de um homem. Só houve um que isto fez. Só houve um que isto fez. E ele está entre nós aqui nesta noite em Anápolis. Ele é tão grande que os pés dele já estão passeando dentro deste ginásio, mas a face dele está diante dos serafins no céu, que estão cantando e profetizando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Anápolis vai começar a ficar cheio da sua glória dentro de alguns minutos. Se tem alguém que concorda comigo, dê um grito de glória a Deus, para eu não ficar sozinho aqui. É este profeta messiânico que 700 anos antes de Jesus nascer, perceba isso, anote isso, 7 séculos, 700 anos antes de Jesus nascer, recebeu de Deus um presente. Recebeu uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que ao ser colocada nos olhos, fez ele enxergar o futuro, e o futuro fez ele ter esperança. A visão do futuro fez com que o próprio ministério de Isaías mudasse. Eu disse que fez com que o ministério de Isaías acontecesse o quê? Não ouvi, 1, 2, 3. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Quem conhece o livro do profeta Isaías sabe que não bastasse ter tanta peculiaridade, Isaías é o único profeta que Deus tira do meio da aristocracia judaica. Todos os demais profetas saíram do meio do povão. Todos os demais profetas tinham sangue de matuto na veia. Se você pegar Amós, estava ele em cima de um cavalo ou em cima de um boi. Era amansador de burro bravo. Deus viu ele torcer o pescoço de um touro pelo chifre, jogar o boi no chão. Deus olhou do céu e disse: se ele consegue pegar um boi pelo chifre, o diabo vai sofrer na mão dele. Vou levantar esse cabra como profeta. Se você pegar o profeta Oséias da Bíblia, você vai encontrar ele fazendo pães na madrugada. Enquanto Jerusalém adormecia, ele fazia pães. Deus olhou e disse: gostei disso. Enquanto meu povo dorme, é preciso que alguém fabrique comida para eles. Esse será um grande profeta. Todos os profetas da Bíblia Sagrada saíram do meio do povo, com exceção de Isaías, que era sobrinho do rei mais poderoso e conhecido do seu tempo, o famoso rei Uzias. E é só entendendo essa parte histórica que eu estou dizendo, que você vai compreender porque é que Isaías narra no capítulo 6 aquele encontro com Deus, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele estava dizendo assim: no ano em que o meu tio morreu,
no ano em que aquele que era o mais poderoso de todos os judeus, que era do meu sangue, que era da aristocracia, que me protegia quando meu ministério nasceu, no ano em que ele morreu, eu pude ver Deus. E somente um estudo mais apurado vai fazer o bom crente entender que Isaías está aqui fazendo uma meia-culpa, e por que não dizer que ele está desabafando? Porque quem conhece o livro do profeta Isaías vai se lembrar que do primeiro capítulo até o capítulo 6, ele pega o dedo de profeta e de maneira quase que arrogante, ele aponta o dedo no nariz de todo mundo dizendo: ai de ti, ai dos que bebem, ai dos que idolatram, ai dos que fazem o bem ter nome de mal, ai daqueles que adoram imagens, ai daqueles que pecam. O primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e quinto do livro de Isaías é uma série de profecias violentas, profecias que tocam na dignidade do ser humano, e não há nenhum meia-culpa, não há nenhum apontamento de cura. Isaías enfia o dedo na ferida das pessoas e mostra para elas que elas não prestam, que elas não valem nada. Mas de maneira miraculosa, do capítulo 6 para frente, Isaías muda a pregação dele. Ele parou de apontar o dedo para todo mundo e começou agora a apontar o dedo para ele mesmo, porque ele começou a dizer assim: agora ai de mim, porque vou perecendo. Por que foi que ele apontou o dedo para ele? Porque Isaías teve um ministério, como eu disse, o único que nasceu no meio dos ricos, e por ter nascido no meio dos ricos e ter um tio tão poderoso, ele não tinha que prestar conta com ninguém, ele não tinha que ter medo de ninguém. Todos os profetas da Bíblia que foram anteriores a ele, e alguns depois dele, foram martirizados, porque ninguém gosta de ouvir um profeta na sua essência completa. As pessoas querem ouvir as coisas boas, mas o profeta não é apenas profeta de coisas boas, ele é profeta de verdades. E as verdades às vezes machucam. E todos os profetas contemporâneos de Isaías, por exemplo, como o próprio Jeremias, como Ezequiel, tiveram suas vidas atormentadas. Isaías era alguém temido, e as pessoas não temiam ele por ser Isaías, temiam o tio dele que estava por trás dele. Mas como Deus é um grande Deus, Deus permitiu que o tio de Isaías morresse. E no dia em que o tio dele morreu, parece que o brilho do fervor e da glória do rei Uzias desapareceu. E Isaías começou a contemplar que ele não poderia esperar dos homens o ajuda, ele não poderia esperar que os homens o protegessem, mas sim aquele que o chamou para a sua grande missão. No dia em que o tio dele morreu, ele reconheceu que ele não era nada e não era ninguém, e somente a mão de Deus poderia fazer com que ele ficasse vivo. Oxalá aconteça isso conosco nessa noite. Oxalá isso aconteça com essa tribuna nesta noite. Enquanto nós olhamos para os homens e esperamos que os homens nos protejam, acabamos ficando arrogantes e tocamos na vida de todas as pessoas e julgamos as pessoas pela roupa, pelo cabelo, pela maquiagem, pela cultura, por onde moram, por onde deixam de morar, pelo que pensam, pela filosofia, enfim, julgamos as pessoas. Mas quando passamos a depender de Deus, nós olhamos para todas as pessoas e percebemos que somos todos iguais. A mesma matéria que te fez foi a mesma matéria que me fez. E não é porque eu estou em uma tribuna que eu sou maior do que você. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Que nesta noite todos nós entendamos que aqui não existe nenhuma nomenclatura maior do que a de servo. E todos os que estão aqui porque foram salvos pelo mesmo sangue que eu fui. E aquele sangue que me salvou, que me mudou e que me deu uma vocação, pode nesta noite marcar a sua vida e te dar uma vocação também. Mas é claro, você tem que desejar e buscar. Quem compreendeu, diga: eu entendi isso aí, pastor. É o rei Uzias que morre, e é Isaías que se encontra com Deus dentro do santuário. E após se encontrar com Deus, Deus muda o seu ministério. E o homem que só apontava pecado para as pessoas começa a falar de tempos de vitória. Ele que só dizia: você vai pecar, se você pecar vai cair em um buraco e não vai se levantar mais, começa a dizer assim: Deus também é Deus de promessas, e Ele faz promessas vitoriosas. E ele começa a dizer: chegará um tempo que Israel vai entrar numa terra que vão beber mel, vão beber leite, vão comer da terra e não vão ter que pagar nenhum centavo. Chegará um tempo em que a criança vai brincar com a áspide, com a cobra. Chegará um tempo que o cordeiro caminhará junto com o leão. Ora, para um homem que só falava coisas de miséria, agora começa a profetizar coisas boas. Há uma grande mudança no ministério deste lindo profeta Isaías. O seu livro, como eu disse, é uma particularidade, uma aventura. Quem já leu o livro do profeta Isaías vai se lembrar, sem olhar agora, quantos capítulos ele tem. Alguém se lembra quantos capítulos tem Isaías? Não ouvi? 66, dá para todo mundo repetir comigo? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Quantos capítulos tem o livro de Isaías?
Curiosamente, a Bíblia protestante também tem 66, não capítulos, mas 66 livros. O livro de Isaías é como uma mini Bíblia. Ele está dividido exatamente como está dividida a nossa Bíblia protestante. Ele está dividido em 39 capítulos do Velho, no seu primeiro estágio, e 27 capítulos no seu segundo estágio. Parafraseando a Bíblia, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros posteriores do Novo Testamento. Deixa-me falar da Bíblia. Os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada, eles têm uma direção. Foram escritos apenas para um povo. E este povo tem nome. Se chama Israel, povo hebreu. O Velho Testamento inteiro é uma gama de histórias, de compêndio, de memórias escritas a respeito de Israel. O Israel lá do Oriente Médio, do ladinho do Egito, do lado da África, na Ásia. Lá estão eles, no Oriente Médio, melhor dizendo. A Bíblia Sagrada inteira do seu Velho Testamento foi escrito para eles. Quando atravessamos as páginas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que é o maior mente pensante do Novo Testamento, vai explicar para nós que todo o novo pacto, que toda a nova aliança foi escrita para um povo também. Só que ele dá a esse povo um outro nome. Ele diz que foi escrito para um tal novo Israel. E esse novo Israel está aqui na minha frente nessa noite. Olha que coisa bela. A Bíblia Sagrada então está dividida assim: os primeiros 39 livros dela escritos para Israel do Oriente Médio, os 27 posteriores livros escritos para nós que somos o novo Israel, ou igreja, povo eleito do Senhor. Se você pegar o livro de Isaías hoje e dividir ele em duas partes, se você começar a ler do primeiro capítulo ao capítulo 39, não se assuste se você ouvir gritos de ais e gritos de uis. Se você pegar os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada e torcer eles, não se assuste se pingar sangue, ou se você ouvir barulhos de chicotes ou bater de espadas. O Deus dos primeiros 39 livros, dos primeiros 39 capítulos de Isaías, ele está enfurecido, ele está irado. Ele tem em uma mão um chicote e na outra mão ele tem um cajado. E ele desfere golpes de chicotes e de cajados sobre o seu povo, porque o seu povo está em pecado. Não sou eu quem digo, é o Senhor quem diz sobre o povo dele. Deus chamava Isaías para conversar e falava assim: Isaías, eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Dei a eles tudo e eles não me agradeceram por nada. Deus está enfurecido até o capítulo 39. Agora respire fundo. Como que num passe de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus fica light, Deus fica amoroso, Deus fica apaixonado, e Ele começa a falar coisas que somente espirituais entendem. Como por exemplo, é do capítulo 40 para frente que Deus vai fazer uma das suas maiores palavras em forma de pregação, uma das maiores revelações, onde Ele diz assim: operando eu, quem me impedirá? A pergunta que eu faço é: o que foi que aconteceu para que Deus mudasse de atitude tanto na Bíblia Sagrada? Porque os primeiros 39 livros da Bíblia falam de tristeza e de angústia, terminam com um silêncio sepulcral. Quem já leu o livro de Malaquias sabe o que eu estou dizendo, sabe o que vem pela frente. Até chegarmos em Mateus, nós temos 400 anos de silêncio, 400 anos onde Deus não fala com o homem, onde não se levanta mais a nuvem, a Shekinah de Deus, onde o anjo do Senhor desaparece da história, onde a forma teofânica, ou seja, Deus caminhando na terra em forma de anjo, simplesmente deixa de existir, onde profetas não são mais ouvidos. O Velho Testamento termina com um silêncio de Deus, porque Deus estava entristecido, estava irado. Mas de repente, o Novo Testamento começa com um grito de Deus. O grito de Deus está na boca de um homem que sai do meio da península do Sinai, magro, cabelo desgrenhado, barba comprida. Sua dieta era a base de gafanhoto e mel silvestre, sua roupa era feita de pelo de animal, e ele entra como boca de Deus gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. Então Deus começa a abrir a sua voz. Então, como eu estava dizendo para vocês, Isaías não é só um livro, Isaías é uma mini Bíblia. Estude Isaías quando você tiver um tempo.
Se deleite nos livros, nas histórias que Isaías escreve. E se puder, se emocione com o capítulo 53, quando ele fala sobre a Páscoa, quando ele fala sobre o Cristo que foi morto, mas que ressuscitou e está à direita de Deus Pai olhando para nós aqui nesta noite. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Então eu tenho aqui uma notícia boa para vocês. Deus poderia ter me inspirado nesta noite a pregar em qualquer um dos primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, e eu não teria medo algum de pregar, até porque sou assembleiano e prego há muito tempo. E se tem uma coisa que eu tenho, é a vontade de falar a verdade a qualquer momento, doa quem doer, custe o que custar. E já passei do tempo de ter que dar explicações sobre o que eu prego ou não prego. A minha barba está ficando branca, mas a bondade de Deus com Anápolis é tão grande, que o Senhor falou no meu ouvido: filho, não, deixe os primeiros 39 livros para outro dia, os primeiros 39 capítulos para outro dia. Eu quero que você pregue na segunda parte. Eu quero que você comece pelo capítulo 40 e vá até o 43, porque no capítulo 43 eu tenho um presente para o povo que vai te ouvir. Eu tenho uma palavra revelada de promessas, promessas que vão mexer com a sua alma nesta noite. E só para eu ter certeza que estou no lugar perfeito e falando para as pessoas corretas, tem alguém aqui dentro que tem alguma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu e gostaria que se cumprisse bem rápido? Levante a mão para eu ver, levante a mão. Então, por favor, chacoalhe essa mão direita para o céu, coloque a mão no ombro de quem está à sua direita, com carinho e respeito. Agarre a pessoa para mim, por favor. Isso, se a pessoa reclamar, fala: o médico mandou não contrariar o pastor Marco, que ele está ficando velho. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar, não, mas com vontade, chacoalha ela e diga assim: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela com mais força, sacode. Diga: foi para isso que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua fé, para sacudir as promessas na sua vida, para sacudir o seu casamento, o seu ministério, para sacudir a sua história. E se tem alguém que concorda comigo, não dê um grito de glória a Deus agora, não, dê um berro de glória a Deus nesse lugar. Antes de falar aqui, permita-me dar um pequeno ensinamento. Quando alguém prega como eu prego há muito tempo, como alguns pastores aqui estão e sabem, pregar não é difícil. Tem gente que fala assim: nossa, como prega? Pregar é muito difícil. Não, pregar é a coisa mais fácil do mundo. Basta você ter retórica e um pouquinho de conhecimento. Eu estava um dia desses numa reunião política. Era uma reunião de igreja, mas deram a palavra para um político falar lá em Belém do Pará. Jader Barbalho. Pense numa figura. 5 pastores falaram antes dele, não aconteceu nada. Aí o Jader Barbalho pegou o microfone e disse: eu estava vindo no meu avião, vendo todo o sofrimento que eu e minha família estamos passando, e Deus falou comigo. Deus falou com Jader Barbalho. E ele falou comigo: a sua história, meu filho, é igualzinha a história da mulher pega no ato de adultério. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E danou a pregar. Caiu um fogo no meio da igreja. Estou falando, você caiu um fogo. E quando ele terminou de falar, o pastor presidente, muito obrigado, o pastor presidente estava dirigindo a reunião, ficou tão sem graça, pegou o microfone, esperou o povo quietar e disse: ô Jader, na minha igreja, se você quiser, tem um carguinho de presbítero lá. Então, pregar não é difícil, mexer com o povo não é difícil. Tem muitos palestrantes motivacionais que fazem isso melhor do que a gente. Basta dar uma olhadinha para o Silvio Santos, para o Faustão, para o Raul Gil. São homens de plenária. Pregar não é difícil. Difícil é colocar o povo em atitude de adorar. Isso é difícil. E é uma palavra que eu tenho ensinado pelo mundo inteiro. Isso aqui hoje não parece, mas é uma igreja. Pelo menos ouvi um amém por aí. Vou repetir: isso aqui não tem aparência, mas é uma igreja nessa noite. O ambiente foi consagrado, os pastores vieram, nós cantamos, louvamos. Isso aqui se tornou uma igreja. E entrar na igreja, em qualquer uma que seja, não é difícil. Qualquer um entra. Todos que estão aqui entraram dentro da igreja. E para entrar na igreja, como eu disse, é tão fácil que até cachorro entra. Basta ver a porta da igreja aberta. Agora, quer ver? Difícil é entrar no culto. Aí é difícil. Entrar no culto não é fácil. Entrar no culto é um malabarismo espiritual. É você começar a perceber que o que Paulo pregou é verdade e nós quase não alcançamos. Paulo disse assim: vocês começam o culto na terra, mas quando o culto decola, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais.
Paulo diz: quando vocês se agrupam, uns têm cânticos, outros têm salmos e outros têm testemunhos. E aí vocês entram nas regiões celestiais. Para alguns crentes aqui nesta noite, estamos em Anápolis ainda, mas ainda bem que tem uma meia dúzia que sabe que, como eu, não estamos mais em Anápolis. Nós já saímos da terra e estamos nas regiões celestiais. E se estamos nas regiões celestiais, eu tenho que te dar uma revelação: só existe culto congregacional na terra. Só existe culto de multidão na terra. Diante de Deus não há culto congregacional, há culto pessoal. Na terra, no culto congregacional, eu estou aqui vendo centenas de pessoas sentadas em poltronas e arquibancadas. Mas onde Deus está neste exato momento, só existe 2 assentos. Um é o dele e o outro é o seu. Não, você não entendeu, eu vou desenhar. Nas regiões celestiais, Deus não está vendo esta multidão. Ele está sentado em um trono e na frente dele está sentado você. E ele está te olhando. Ele está te olhando. E eu sei que um engraçadinho vai falar: se ele está me olhando, por que ele não faz nada, pastor? Porque isso aqui é culto. E se é culto, quem tem que dar culto é você, não é ele. Nós prestamos culto e ele recebe o culto. Se você ficar me olhando o culto inteiro com essa cara fechada, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, você não vai sair de Anápolis nunca. Se ficar mais 10 minutos nesse culto com essa boca travada, segura aí, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, você vai sair daqui com raiva, porque eu vou começar a te provocar. Ficar num culto como esse, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, não te leva a nada. Mas se você abrir a sua boca, erguer a sua mão para o céu, abrir a sua alma e começar a dizer: fala comigo, Deus. Aí as coisas podem funcionar. Então eu tenho pena de você que sentou perto de um irmão que é acostumado a entrar só na igreja. Eu tenho raiva de crente que só entra na igreja. Por quê, pastor? O cidadão não tira da boca essa desgraça desse chiclete nem com reza brava. Eu não vou nem olhar, senão eu vou acabar entregando onde está. Tem 2 garotas ali atrás que estão lixando a unha. Alguém avise elas que isso aqui não é um salão de beleza. Tem casaizinhos aqui dentro, um passando a mão na costa do outro, o rapaz indo no ouvido da garota, sabe Deus falando o quê? Se você quer ir para o motel, vá agora. Mas não fique aqui, porque aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de buscarmos Deus. Eu vim aqui para ser o profeta sobre a sua vida. Se alguém quer receber uma profecia, me ajude a abrir o céu. Me ajude a abrir o céu. Agora eu acordei. No capítulo 43 do livro de Isaías, há uma revelação linda, mas só pode entender quem é espiritual. Porque Deus está tão feliz com o seu povo, porque parece que depois de ter corrigido eles por 39 capítulos, houve uma mudança. E como Deus é onipresente, Ele enxergou o futuro, o povo se arrependendo. Então Deus, que viu o povo se arrependendo, queria dar a eles um presente. Só que Deus é tão apaixonado pelo seu povo que Ele respeita todo o povo. Ele chamou Isaías e disse: Isaías, eu tenho um povo só. Não são 2, não são 3. Deus tem apenas um povo. Este povo está aqui na minha frente nesta noite. Todavia, Deus tem no meio do seu povo 2 grupos. Um grupo de pessoas que só podem ouvir coisas normais, e um grupo de pessoas que podem ouvir coisas sobrenaturais. Um grupo de pessoas que tem a sua mente muito preparada pelas leis humanas. São cientistas por natureza. Sua mente é uma mente analógica, analítica. Tendo uma mente analítica, essas pessoas só conseguem acreditar naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. São pessoas que somente estão confortáveis quando o culto é meramente um culto racional. E o que é um culto racional? É aquele culto que tudo que você vê, você concorda, porque faz sentido. Mas numa igreja pentecostal, no meio de um povo carismático, tem um grupo de pessoas que não são normais, nem aqui nem na China. São pessoas que pisam na terra como você pisa. O pé dele está no chão, mas a cabeça dele está no céu.
São pessoas que entram na igreja e mesmo sabendo que Deus pode falar com eles apenas no âmbito da terra, o desejo deles é que o céu se rasgue e Deus desça para dar a eles coisas sobre-humanas. Deus, sabendo disso, ele olha para o povo e diz: Isaías, você vai fazer para o meu povo uma promessa. Eu tenho um povo só, mas a promessa vai se dividir. Cada grupo vai receber uma. O primeiro grupo vai receber uma promessa simples, uma promessa comum, uma promessa natural, uma promessa que eles não vão ter que forçar a mente deles para tentar compreender, não vão ter que discernir, não vão ter que buscar a revelação da promessa. Mas tem um outro povo no meio do meu povo, que esses aí, eu vou falar com eles coisas sobre-humanas. E eles mesmos, não compreendendo aqui, vão acreditar aqui. Aí Deus solta a palavra dele: avisa o meu povo, Isaías, que uma parte deles recebe esta promessa: se passar pelas águas, elas não te afogam. Esta é uma promessa simples. Agora a outra não tem nada de simplicidade nela, pastor Brito, porque a outra é: se passares pelo fogo, a chama não queimará em ti. São promessas antagônicas, são promessas que precisam de uma interpretação, porque Deus está falando aqui em fábulas, em metáforas. O Senhor está dizendo: meu povo é especial, só que a metade deles só pode ouvir coisas naturais e simples, como por exemplo, eu faço para eles essa promessa: se passar pelas águas, as águas não podem afogá-los. Por que passar pelas águas é uma promessa simples? Pergunte para mim, por quê, pastor? Todo ser humano em vida passará pela experiência do afogamento ou do pré-afogamento. Quer ver? Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para eu ver. E os que não levantaram a mão são tudo hipócritas. Não, pastor, eu nunca fui no mar. Ou assembleiano, calma, ninguém vai te dedurar não. Não, não vou em piscina, não coloco biquíni. Eu não estou falando disso, não é só indo nas águas que a gente se afoga. Eu já quase me afoguei bebendo um copo d'água. A água entra por onde eu não devia. E ainda bem que a gente tem o nariz, porque a água pega e sai pelo nariz quando a gente engasga. Isso é um afogamento. Todo ser humano passará pelo afogamento ou pelo pré-afogamento nesta vida. Amém agora? Quem aqui já quase se afogou? Levante a mão para eu ver. Todo mundo. E olha como Deus é lindo. Deus está falando para eles coisas simples, coisas naturais, coisas que Deus vai te livrar e você não vai precisar nem buscar em oração, nem agradecer, porque são coisas que a sua alma aceita de bom grado, porque você já viu acontecer na vida de alguém. Passar pelas águas é uma promessa simples. Eu disse que é uma promessa. Por exemplo, você está no culto, o pastor está pregando e ele libera a seguinte palavra: hoje ninguém sai sozinho daqui. Quando você sair pela porta da igreja, o anjo do Senhor acampará ao seu redor e te livrará de todo o mal. A pergunta que eu faço é: por que você gritou glória a Deus? Antes de eu falar a sentença, já tinha gente dando glória a Deus. Por quê? Já explico cientificamente. Todo ser humano tem aqui atrás da sua cabeça, no alto do seu cocoruto, um aparelhinho natural chamado, eu chamo de HD do ser humano, chama-se cerebelo. O cerebelo é onde estão armazenados todos os seus conhecimentos e as suas lembranças. E as suas lembranças, às vezes, elas ressuscitam, quer de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Para isso basta você ter uma visão, um cheiro, um gosto, ou uma audição, ou até mesmo um toque. Os 5 sentidos que nós temos aguçam o nosso inconsciente. Quando você me ouviu falar que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, você deu um grito de glória a Deus, porque o seu inconsciente foi ativado, e ele mandou um recado para o seu cérebro. Pode concordar, porque isso aí acontece mesmo. E por que ele concordou? Porque você cresceu em uma igreja, ouviu 1 milhão de testemunhos de libertação, 1 milhão de testemunhos de pessoas que falaram assim: olha, eu quase morri, eu quase sofri um acidente, eu quase isso. O que as pessoas lá fora chamam de quase, nós chamamos de milagre, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. É um tipo de promessa que quando o pastor fala na pregação, ninguém questiona, ninguém anota e vai estudar depois, ninguém sai dizendo será, porque é uma promessa simples. Outro exemplo: você está no culto, o pastor está pregando, ele olha para você e diz assim: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa, nesse ano ainda. Você viu que as pessoas erguem a mão e dão gritos? É automático. Por quê? O seu inconsciente foi ativado. E ele disse assim: pode concordar com isso, porque já aconteceu na vida do fulano de tal, na vida da fulano de tal, e vai acontecer na sua também. Porque é uma promessa que todos nós recebemos e nós não questionamos, porque é uma promessa simples, é uma promessa natural. Mas aí Deus muda a promessa. De passar pelas águas, ele grita: se passar pelo fogo, a chama não queimará você. Percebeu que ninguém deu glória a Deus agora? Quando eu falei da água, todo mundo falei do fogo, cri, 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 cri. Por quê? Porque o seu inconsciente, ao ser ativado, não encontrou memórias. Até porque é muito difícil entender o que está escrito aqui, porque na história universal só há um conto de 3 homens que entraram em uma fornalha. O fogo queimou sobre eles e eles saíram sem um fio de cabelo queimado. Isso aqui não é uma promessa normal, por isso nós não absorvemos ela. É muito parecida com isso aqui. Você está no culto, o pastor está pregando e de repente ele diz assim: alguém aqui nessa noite, analfabeto, que mora no meio do nada, perto de lugar nenhum, vai receber uma unção. E essa pessoa vai receber uma graça tão grande que ela, dentro de 30 dias, sairá do Brasil em um avião e vai até a Casa Branca nos Estados Unidos e vai profetizar em inglês para Donald Trump, dizendo para ele: o meu povo precisa de liberdade. Ó, de novo, cri, cri, cri. Por que ninguém disse glória a Deus? Eu estou profetizando. Por que ninguém disse? Porque não faz sentido. Porque não é uma coisa normal. Porque é uma coisa louca. É uma coisa absurda. É você estar no culto e o pastor pregando e diz assim: ó, Deus está me dizendo que um irmão aqui vai receber uma herança dentro de 48 horas. E essa herança vai ser tão grande que ele vai pagar a dívida externa da América Latina inteira. Pelo menos um acordou ali. Pode ver que todo mundo riu de você. Por quê? Porque são promessas absurdas e loucas. São promessas que não podem ser compreendidas com a mente. São promessas que só podem ser absorvidas com a alma. Aos normais, peço perdão. Vim pregar para os loucos nessa noite. Vim falar só com homens e mulheres que têm promessas loucas na vida, e que por algum motivo no meio desses últimos anos você desacreditou nelas, porque a sua mente racional diz: é impossível, não vai acontecer, não vai acontecer. O Senhor me trouxe hoje aqui só para te dar a seguinte palavra: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Se eu falei, comece a se preparar, porque eu vou criar a situação para que a promessa seja cumprida na sua vida. Alguém compreendeu? Diga glória a Deus. Robson, mude a música. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha. Foi um grandioso culto. Quando eu estou lá fora, na hora de ir embora vendendo os meus materiais, chegou um mineiro perto de mim, mas era um mineiro muito matuto. Tem algum mineiro aqui? Essa raça tem no mundo inteiro. Eu estava pregando em Nagoya, dia desses, no Japão, e eu perguntei: tem algum mineiro aqui? Não é que levantou um dos olhos rasgados? Ô pastor, eu sou mineiro. Mas você é mineiro que jeito? Eu sou Nisei, Sansei, não sei, um negócio desse aí. Achei um mineiro em Nagoya, no Japão. Eu terminei de pregar, estou lá vendendo meu material. Chegou esse mineiro matuto perto de mim. Ele deu uma olhada para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei: eu senti de receber, me dê logo. Ele enfiou a mão numa sacolinha de plástico, tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Eu já catei uma paçoquinha, desembrulhei, comecei a comer. E eu falei no idioma de Minas, né? Disse: ô trem bom, sou. Estou comendo a paçoquinha e o mineiro deu golpe. Ô pastor, o senhor pode orar por mim? Esperto, né?
Falei, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa para você. Falei, você quer que eu ore por quê? Ele falou, então, pastor, ontem à noite eu fui numa vigília e eu enfiei a paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso. E ele repetiu, e lá na vigília, aí eu falei, desculpa, onde foi que você foi? Foi numa vigília. Para mim era vigília, eu nunca tinha conhecido vigília, era a primeira. Eu falei, e daí? E daí, pastor? Que não era vigília normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Disse, o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, parece que é o espírito do Bruce Lee, porque os crentes ficam assim, ó. Eu falei, ô glória, eu gosto desse negócio. Eu falei, e daí? Foi, ih, pastor, lá pelas tantas, pastor, levantou um profeta doido. Eu também conheço profeta doido, de vigília, de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Disse, o que é um profeta doido, meu filho? Foi, ih, pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar pra gente, pastor, quase mata a gente do coração, ai. Foi, mas por quê? Uai, pastor, eu estava escorado na parede, que a casa estava cheia, e eu estava olhando para o púlpito. O senhor sabe que vigília, pastor, é igual às ondas do mar, né? Tem hora que a onda quebra na areia, faz aquela barulheira, daqui a pouco amansa, né? E a vigília estava amansada, pastor, estava um silêncio. E o profeta, em vez de vir de frente, veio de costa, pastor. Ele veio na ponta do pé, ele botou a mão no meu ombro. Eu falei, e aí que eu quase morri, pastor. Falei, por quê? Porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, que ele botou a mão no meu ombro e não deu tempo de virar para olhar. Eu falei, por que não, meu filho? Ué, pastor, ele botou a mão no meu ombro e fez assim, homem! Aqueles gritos que quase faz o coração sair pela boca. Eu falei, e aí? Falei, ai, pastor, e aí que quando o desarranjo passou, eu olhei para a cara do profeta, o profeta estava assim, ó. Eu falei, fiquei curioso, e o que aconteceu? Pastor, o profeta agarrou a minha mão. Eu falei, e bateu os pés no chão, pastor, e gritou, homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Eu falei, o que você fez? Falou, ai, pastor, o homem agarrou minha mão, eu entrei na carruagem com ele. Eu falei, entrou na carruagem aí, pastor, o homem engrenou uma corrida pela lateral da igreja, correu pela frente da igreja, pela outra lateral, deu umas 2 voltas na igreja. Eu falei, e você? Foi, pastor, eu estava na carruagem, não tinha como descer. Pastor, o profeta mirou a rua, pastor, era 4 horas da manhã, pastor. Eu falei, e daí? E aí, pastor, eu fui embora com o profeta. Nós corremos uns 100 metros na rua e ele falando em língua estranha. Eu me empolguei, comecei a falar língua estranha também. Pastor, ele mirou a entrada da igreja, pastor, e entramos num carreirão. As pessoas foram saindo da frente. Quando estava chegando perto do púlpito, ele brecou e me empurrou. Eu falei, e daí? Vai, pastor, eu saí catando cavaco pelo chão. Eu olhei para trás para ver o que é que deu no profeta. O profeta estava com uma mão na cintura e o outro dedo assim, e a cabeça dele fazia assim. E ele gritou dizendo assim, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita e eu te levo por ali, por lá, por aqui, por aqui. Eu te levo pelo mundo em uma viagem e te trago de volta dentro do meu reino. Agora contempla aí na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque te colocarei entre os príncipes e reis desta terra, diz o Senhor. Arrepia, né, gente? Eu amo a criatividade profética, sinto falta disso. Eu não sei vocês, mas eu fui criado no meio desse povo maluco. Os meus referenciais tinham só 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. A igrejinha onde eu fui criado, nós tínhamos lá um irmão que era o irmão Ovídio Ramos, que eu nunca vou esquecê-lo. Era analfa de pai e beta de mãe. Era o presbítero da igreja. Era o meu herói. O velho Ovídio Ramos, quando ia ler um pedido de oração, a gente entrava em desespero na igreja. Quer perguntar o porquê? Porque ele não sabia ler direito. Mas isso não era o pior. É que os diáconos da igreja não sabiam escrever direito. Mas tinha coisa pior. Os crentes da igreja não sabiam falar direito. Imagine quando um crente que não sabe falar chama um diácono para escrever um pedido de oração. O diácono não sabe escrever e vai parar na mão do irmão Vídeo que não sabe ler.
Vou explicar para você, vou dar um exemplo. Um dia nós estamos no culto, o irmão Vídeo pegou um bilhete. Quando chegava na mão dele, a igreja entrava em oração. Quando ele lia de uma vez, dizia assim. Mas quando ele tentava adivinhar o que estava escrito, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Um dia ele puxou o papel, trouxe de volta, olhou e disse: vamos orar pela irmã Isabel, que segundo consta, fez uma cesariana. Vamos orar pela irmã Isabel, que fez uma cesariana. Levantou a Isabel na mocidade, 12 aninhos. Irmão Vídeo, Isabel sou eu, e daí? E daí que eu não fiz cesariana? Não, eu estou aniversariando, uai. Eita época abençoada. Posso fazer um tributo ao velho Vídeo aqui? Ele faleceu tem alguns anos, no alto dos seus 90 anos. Quando ele queria pregar para nós, estava muito cansado. No salãozinho, que comportava umas 15 pessoas, ele tirava a camisa dele, mostrava as costas com vergões de chibatadas que ele tomava dos padres, por ter aceitado Jesus como Salvador. Bom Vídeo, não sabia ler direito, não sabia escrever direito. E ir para o culto com ele era uma aventura. Eu era moleque, sabe que moleque em igreja não vale muita coisa, né? Eu ia para o salãozinho só para ver o culto dele. Não é que o culto era uma benção, é que o culto era legal. Ele ia ler a Bíblia e dizia: vamos ler aqui no livro de Êxodo. Quando ele estava inspirado, ele soltava: vamos ler aqui no livro de Genésio. Um dia ele arrumou uma confusão e disse: abra a Bíblia no livro da profeta Joana. Não tem Joana na Bíblia. Levantou uma irmã e disse: ô Vídeo, não tem Joana na Bíblia. Não, ele disse: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu, uai. É Jonas. O dia que Jesus me chamou foi num culto dele. Ele chegou no culto, ele estava esbaforido. Ele era um negro de quase 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis. A barriga assembleiana, curva da prosperidade. O óculos perneta no rosto. Ele falou: Deus falou comigo essa tarde que vai usar alguém aqui. E ele mandou eu ler um texto da Bíblia. Está escrito no livro do profeta Albuquerque. Não tem Albuquerque na Bíblia. Aí alguém disse: irmão Vídeo, não tem Albuquerque na Bíblia. Não, eu disse: tem. O Albuquerque falou assim, ó: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O velho estava falando de Abacuque. O irmão Vídeo era tão interessante, engraçado, que um dia ele conseguiu fazer um milagre no culto. Ele conseguia pegar uma letra de uma música e botar numa melodia de outra música e fazer dar certo. Lembra dos hinos da harpa? Um dia ele foi cantar esse hino aqui, ó: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, em breve os reinos desse mundo. Linda música, não é? Olha o que ele conseguiu fazer. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Ele cantou Asa Branca e caiu um fogo. E eu atrás com a pia de cozinha, que era o salãozinho, eu me matando de rir. Levantou a profetisa da igreja, irmã Maria de Paula. Eu disse: você está rindo o quê, menino? Eu falei: irmão Vídeo está cantando uma música diferente, né? Ela falou: você não vê que Deus acabou de dar para ele um cântico espiritual? Ele fazia suas estripulias, mas todas as vezes que ele terminava de falar ou cantar, ele agarrava aquela Bíblia velha dele, tirava aquele óculos perneta da cara e levantava aquela mão gigante, e os olhos marejados em lágrimas eram acompanhados da seguinte sentença: não sei pregar bonito nem cantar bonito, mas sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar na terra para me arrebatar. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus.
O mineiro, na Batista da Lagoinha, quando me contou essa história, eu dei um glória a Deus tão grande. E ele abaixou a cabeça dele. Quando ele levantou, o sorriso tinha sumido. E os olhos dele estavam marejados em lágrimas. E ele disse: pastor, o senhor acredita mesmo nisso? E eu falei para ele: por que não acreditaria? O senhor acredita que eu vou subir a rampa, que eu vou dar a volta ao mundo? Eu disse para ele: por que não acreditaria? E ele começou a me dizer: pastor, eu não sei ler nem escrever. Eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para levar comida e sustento para minha casa. Eu não tenho nada na vida. Como é que um dia eu posso rodear o mundo? Como é que um dia eu posso subir a rampa do Palácio do Planalto? E quando ele disse isso, eu estava muito cansado. Fim do culto a gente fica cansado. Aquilo que ele falou não desceu para o meu coração, atingiu a minha mente. E a minha mente concordou com ele. Eu disse: é verdade. Como é que um pobre, como é que um analfabeto, como é que um ser humano como esse um dia pode chegar nesse lugar que o profeta falou? Quando eu disse isso, e falo agora só para quem é espiritual, o Senhor Deus tomou os meus sentidos e desapareceu tudo na minha frente. Os meus olhos estavam abertos, mas não tinha mais nada na minha frente. Eu estava em um ambiente que não era nem escuro e nem claro. Eu comecei a tremer. E de repente, do chão começou a brotar uma construção. Já viu aqueles filmes onde mostram a construção de um prédio muito rápido? Foi daquele jeito. Começou do chão, o prédio foi sendo construído. Eu fui olhando para cima, olhei lá no alto. E quando ele estava pronto, lá no alto apareceu uma placa escrito Hilton Hotel. Eu olhei no alto e vi um homem pela janela, de terno e gravata. Devia ser o 8º andar. E quando eu vi aquele homem de longe, uma voz falou comigo: se lembra? Não deu tempo de eu responder, porque eu fui arrebatado de baixo e fui parar atrás do homem, lá em cima no alto do prédio. E eu vi o que o homem via. E eu vi a grande cidade de Londres. Eu vi à direita do hotel Hilton o estádio de Wembley. E a voz falou comigo de novo: você se lembra? Não deu tempo de eu responder. Não consegui ver a face do homem. O prédio inteiro se desconstruiu. E aquele homem foi ficando pequeno e se tornou um adolescente. E quando ele é adolescente, ele está de costas para mim. E nas costas dele, ele tem uma mochila. Dentro da mochila tem um facão de cortar cana. E ele está usando uma roupa de boia fria. Ele está subindo na carroceria de um caminhão de pau de arara. Ele tem uma marmita na mão dele. E uma voz falou comigo: se lembra? Não deu tempo de responder. O caminhão se desconcertou, se destruiu. E aquele homem adolescente agora se tornou uma criança. E quando eu vi a criança de costas, ela tinha nas costas uma caixa de engraxar sapato. E o Senhor disse: se lembra? E então o menino olhou para mim. E eu comecei a chorar. Porque era eu. O Senhor me fez lembrar de onde Ele me trouxe. O Senhor me fez lembrar que quando criança, eu andava pelas ruas da minha cidade com uma caixa de engraxar sapato nas costas. E que inúmeras vezes, para matar a fome da minha família, eu fui cortar cana, apanhar laranja, algodão, café. E o Senhor me fez lembrar que Ele fez promessas na minha vida. E essas promessas se cumpriram uma a uma. E aquele hotel lá em Londres é um hotel que eu fico há 10 anos, todos os anos, eu sou cliente dele. O Senhor me trouxe a memória. E Ele deu um grito comigo dizendo: se eu fiz na sua vida, por que não posso fazer na dele? Eu voltei do transe. Eu levantei ele pelo queixo e disse: menino, creia, porque se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar a pés enxutos, o Deus que afundou a muralha de Jericó para Israel não ser esmagado caso caísse para fora, para não perder a riqueza da cidade caso caísse para dentro, o Deus que transformou as moléculas de um machado em isopor para ela flutuar em cima das águas por causa de uma promessa, o Deus que deteve o sol e a lua para que Josué em uma noite desbaratasse todos os seus inimigos, o Deus que fez uma jumenta falar quando o profeta não queria profetizar, o Deus que fez uma virgem ser mãe do Salvador. Se foi esse Deus que falou, quem viver verá.
para ver se cumprir cada uma das suas palavras. Senhor Deus me trouxe de longe para nesta noite falar com você que cada uma das palavras e promessas que Ele fez na sua vida estão anotadas em um livro, e Ele nunca usou uma borracha para apagar essas palavras. O Senhor me trouxe aqui para te relembrar que Ele não conhece a palavra impossível. E eu começo a te questionar nessa noite: ainda se lembra das promessas que Ele te fez? Ainda se lembra da congregação pequenininha? Da profetisa de coque na cabeça? Daquele culto de vigília? Daquela tarde ou manhã de consagração? Ainda se lembra quando você estava agoniado e abriu a Bíblia e saltou um versículo, Deus dizendo: vou te dar, vou te usar, vou te levantar? O que foi que aconteceu com você? Onde foi que você se perdeu, goiano? Os dias em que vivemos são dias maus, são dias horríveis. A nossa sensibilidade está desaparecendo. Os antigos cultos carismáticos como esses que eu desenhei aqui viraram mosca branca. E a nossa geração é uma geração preparada intelectualmente. É a geração que foi para a universidade, que foi para a escola. Possivelmente eu estou pregando aqui para doutores, doutoras, para meninos e meninas que frequentam as suas universidades, que durante a semana são obrigados a dissertar sobre filosofia. Eu prego hoje para uma igreja que está amortecida, porque deixou que os resquícios desse mundo tenebroso influenciasse nosso dia a dia cristão. Nossos filhos estão morrendo na fé. Estava aqui agora há pouco vendo correr um menininho aqui pelo meio dessa quadra, usando a máscara do Capitão América. Achei lindinho. Mas eu me lembrei que quando éramos crianças na igreja, nós tínhamos referência. Nós sabíamos o que queríamos ser. Nós sabíamos onde queríamos chegar. Nossas filhas querem parecer a Débora Seco. Nossos meninos querem ser uma mistura de Justin Bieber com Cristiano Ronaldo. Nossos cultos perderam a unção. Estamos vivendo uma época tão fria e frígida da vida cristã, da igreja, que nós tivemos que nos adaptar à modernidade. E ao nos adaptarmos, perdemos nossas identidades. Já percebeu que nós temos mais habilidade em bater palmas no culto do que darmos glória a Deus? Não, pastor, a Bíblia diz para bater palma, eu sei. Lembra do irmão Ovidio que eu falei para vocês aqui? Um dia eu sentei com ele e falei assim: irmão Ovidio, por que nós da Assembleia de Deus não batemos palma? Hoje a gente bate, eu sou pastor presidente de um campo e nós batemos palma, mas na nossa época ninguém batia palma. E eu perguntei para ele: por que a gente não bate palma? O Ovidio olhou para o céu, olhou para mim e disse assim: nós não bate palma porque nós é medroso. Eu falei: mas nós temos medo do que, irmão Ovidio? A gente tem medo de deixar Deus triste. Eu falei: mas como, irmão Ovidio? Não está escrito para louvar o Senhor com palmas? Ele disse: tá, mas e o nosso medo? Eu falei: medo do que, irmão Ovidio? Marco, ele me falou, quando a gente bate palma para quem? Eu falei: é para Deus. Ele disse: você tem certeza? Eu disse: não é? Ele falou: não sei, porque a gente bate palma quando o pregador fala uma coisa bonita, quando o cantor dá um agudo ou canta uma nota linda. A gente está batendo palma para Deus ou para a atuação do pregador e do cantor? Olha a sabedoria do homem da roça. Eu disse: então, como a gente tem medo, para a gente não correr o risco de bater palma aí, a palma aí para o homem, porque os homens podem receber para eles, aí acaba alguns idiotas falando que estão acima da média. Com o risco de criarmos bezerros de ouro na igreja, a gente não bate palma, a gente dá glória a Deus.
E eu falei, por quê? Ele falou, porque glória a Deus não tem erro. O pregador falou bonito, cantou, você falou glória a Deus. O pregador sabe que ele não é Deus, só tem um Deus. Os anjos pegam esse glória a Deus e levam para ele. Deus é tão bondoso que a gente manda a glória para cima e ele manda a glória para baixo. Olha a cultura do velho. Olha a situação em que nos entramos. Um dia desse eu estava dando uma entrevista no rádio e eu fiquei desconcertado. Um irmão entrou e disse assim: como é que o senhor se sente pertencendo a uma casta de pregadores modernos que não tem unção? Me deu uma raiva. Eu falei, a minha geração não tem unção não? Ele diz, não tem, pastor, desculpa. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a minha, quando ia para os congressos, bastava o pregador saudar a igreja com a paz do Senhor e acabava o culto debaixo de Pentecoste e batismo com o Espírito Santo. E eu não pude desmenti-lo, porque eu fechei os olhos e me lembrei dos lindos congressos da minha infância, quando íamos para os ginásios em busca de Deus e vimos verdadeiros atalaias e profetas pregarem. Eram homens que pareciam que tinham a chave do céu na mão. Deus se envolvia conosco e era verdade. Só que enquanto eu concordava com ele, o Espírito do Senhor falou comigo: a diferença não está nos pregadores só, filho. Diga para ele que a diferença está na igreja também. E eu no rádio disse: o senhor tem razão, não 100%, mas o senhor tem razão, porque eu sou desse tempo também. Ele disse, por que eu não tenho 100% de razão? Eu disse, porque a igreja também mudou. Ele disse, não, a igreja vai para o culto para ouvir uma palavra. Eu disse, o problema não é ir, é em como a igreja vai para o culto. Há 30 anos atrás, ninguém ficava em casa assistindo Big Brother. Nem as novelas das 8, das 7, das 6, das 5, das 3. Há 30 anos atrás, as pessoas quando entravam na igreja, entravam respirando Deus. Ninguém sentava e jogava o corpo pesado na cadeira, cruzava as pernas, mascava o chiclete, esperava alguma coisa boa acontecer. Ninguém ficava com o celular na mão, mandando mensagem para o WhatsApp, Facebook, o culto inteiro. Não. As pessoas entravam no culto e tinham temor. Os nossos pais nos ensinavam: quando entrar nesse lugar, guarda os seus pés, porque essa terra é santa. Haviam profetas, seres sensitivos, homens e mulheres que oravam tanto, que estavam com seu ouvido afinado no diapasão do Espírito de Deus. Eram tão sensíveis que Deus dizia: vá naquela pessoa e fale com ela. E eles iam e falavam. Crentes eram arrebatados durante o culto. E eu não falo cair apenas por cair no chão. Eu falo de pessoas que iam até o terceiro céu e voltavam para contar coisas. Eu não sei vocês, mas eu ando saudosista, porque a minha geração viu e sentiu coisas que essa geração talvez nunca vá ver e nunca vá sentir, a não ser que as promessas que Deus te fez se cumpram. Você pode não acreditar no que eu estou dizendo, mas há homens e mulheres aqui dentro com quem Deus já falou cara a cara, com quem Deus disse: tem um plano, um mistério e um ministério na sua vida. Vou te levantar para a sua geração. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que no meio da caminhada você se perdeu. Você não soube vencer as lutas, você não conseguiu atravessar as provas, porque o problema das promessas é que toda promessa passa pelo teste do tempo. Quando Deus te diz: vou te levar lá no alto, entenda. Quando Deus diz: vou te exaltar, entenda. Antes de te exaltar, Ele vai deixar alguém te humilhar. Se Deus falar: vou te colocar no topo da pirâmide, entenda que antes dele te colocar no topo da pirâmide, Ele vai agarrar a pirâmide pelo bico e vai inverter a posição dela e vai colocar ela para baixo e transformar ela em uma cisterna. E então Ele vai te levar à cisterna para depois te colocar no trono. O problema é que Deus falou que ia te dar e ia fazer, você acreditou naquele momento, mas se perdeu depois. Teve a infelicidade de congregar com alguém que eu chamo de coveiro de igreja. Gente que está na igreja há uma década, há 2 décadas, 3 décadas, que nunca cresceram na fé.
E quando viram você sonhar e acreditar, foram no seu ouvido e sopraram: desacredita, isso não vai acontecer. Isso aí é passado. Pois eu estou aqui para dizer para você que Deus não mudou. Você pode não acreditar no que eu estou dizendo, mas eu já não estou vendo mais homens e mulheres aqui. Eu vejo brasas de fogo. Umas estão incandescendo, outras estão quase se apagando, mas todos são brasas de fogo. E eu não posso acender a sua brasa, mas posso ajudar a soprar sobre ela, para ela encandecer. Por isso eu estou aqui dando a você um pouquinho de fé. Estou aqui para dizer para você que se você tem uma promessa de Deus, receba esta palavra: você está imortalizado até que esta promessa se cumpra na sua vida. Você não entendeu? Vou repetir e vou desenhar para você. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, não tem homem, não tem anjo, não tem demônio que possa roubar o que Ele falou que vai fazer na sua vida. Se Deus prometeu que vai te dar, vai te levar, vai cumprir, vai fazer, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, demônio no inferno, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, não tem obra de feitiçaria, não tem macho, não tem fêmea, não tem governo, não tem cidade, não tem lei, não tem juiz, não tem ninguém que impeça Deus de fazer o que Ele disse que iria fazer na sua vida. Não tem. As pessoas me vêm pregar há 30 anos e falam para mim: como é que o senhor aguenta? Você sabe a vida que Deus me deu? Além de ser pastor, eu sou político. E de vez em quando as lutas vêm para cima de mim, as lutas vêm com força. E com tudo que acontece comigo vai para o mundo inteiro, porque eu me tornei uma pessoa conhecida no mundo todo. E o diabo tem gana, tem sede. E todas as vezes que vem uma luta, já tenho amigos que me chamam de Highlander. Ó, que treva. Uns pastores, você é o nosso Highlander. Eu nem sabia o que era isso, tive que procurar. Parece que é um tal de imortal. Mas eles não estavam errados, porque quem tem promessa de Deus é imortal. Pergunte por quê? Porque Deus não mente. Pergunte por quê? Porque Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, exploda nessa noite. Se há uma promessa de Deus na sua vida, agarre o diabo pelo chifre, esfregue a cara dele no chão, chuta ele para o inferno, porque ninguém pode destruir aquele que tem uma chamada e uma promessa de Deus na sua vida. Dia desse eu estou passando lá pelo plenário, tinha uns 30 deputados, todo mundo tremendo, morrendo de medo. Foi antes da lista, agora já estão quase sepultados. Foi antes da lista do Faquinha. Eles me viram passar, me chamaram: ô pastor, o senhor pode vir aqui? Cheguei neles, me colocaram na rodinha e disseram: pastor, o senhor pode fazer uma reza brava para nós? Eu disse: vou fazer uma reza brava agora. Dá as mãos todo mundo aí. E fiz uma oração daquelas de fogo. Terminei de orar, eles estão lá limpando os olhos, uns dizendo: nossa, estou tudo arrepiado. O que é isso, pastor? Arrepia tudo a gente. Aí um olhou para mim e falou: ô pastor, o seu santo é muito forte, né? Eu disse: você nem sabe como. Aí um falou assim para mim: pastor, ensina nós a ter o corpo fechado. Linguagem de ímpio é triste, né? Só ensina nós a ter o corpo fechado. Eu disse: ensino, vai na minha igreja. Mas por que lá? Porque lá Deus vai levantar um profeta e vai profetizar alguma coisa para vocês, vai fazer uma promessa. Porque aí quando Deus fizer uma promessa, o seu corpo fica fechado como o meu. Falei: como assim, pastor? Disse: sabe por que eu não caio? Porque Deus ainda não cumpriu tudo que Ele prometeu para mim. Pastor, não entendi. Eu disse: eu vou falar para você. Deus falou para mim que vai abrir uma porta, mas eu não estou vendo nenhum muro ainda. Então, como eu não estou vendo nenhum muro, Deus ainda tem que levantar um anjo para construir o muro, um outro para fazer a porta, um outro para fazer a fechadura, para vir dar a chave na minha mão e abrir a porta. Então, enquanto isso não acontecer, se levantar 11 mil demônios contra mim, 1000 cai de um lado, 10 mil cai do outro lado, e eu não posso ser atingido. Ou eu acredito nisso, ou eu rasgo a Bíblia e desisto da minha chamada. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui tem uma promessa, mas é promessa com P maiúsculo ainda? Levante a mão para eu ver. Então, por favor, murcha a barriga, estufe o peito e bate no peito até fazer barulho. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga: se você não acredita, diga: é problema seu. Grita comigo: Satanás,
sai da minha frente, porque eu tenho promessa. Quem tem promessa reage. Ai meu Deus, eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Já estou partindo para o final da mensagem. Você não tem noção. Você não tem noção do que o seu Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te prometeu. Vou repetir. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer para que a palavra dele não caia por terra. Você não tem noção. Tem um homem na Bíblia que tem uma promessa. Pergunte qual é a promessa. Vai ser pai. Deus fez a promessa quando ele era um garotão de 75 anos. Agora ele tem 100 anos. Fez bodas de prata a promessa. E ele está andando no meio da estrada. O cajado que ele usava antigamente para cuidar das ovelhas, ele usa de bengala agora. A Bíblia diz que Deus veio em cima de Abraão e parou em cima dele, que Abraão caiu de joelhos e pôs o rosto na terra. E Deus disse: Abraão, dentro de um tempo, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. A Bíblia diz que Abraão teve uma crise de riso. Ele riu muito. Ele podia rir. Um velho de 100 anos pode rir. Eu imagino Deus olhando e dizendo: você está rindo do quê? Posso falar, senhor? Fala, Abraão. Senhor, a gente é amigo há 25 anos. O senhor não precisa provar mais nada para mim. É impossível. Por que é impossível, Abraão? Senhor, dá uma olhadinha aqui no garotão. Artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, flacidez, flatulência. As veias estão saltitando pelas pernas. Os dentes estão amarelados e tortos. As minhas cãs estão brancas, entendeu, senhor? Não tem mais virilidade. E o senhor acha que eu estou ruim? Vai lá em casa. Vem a minha véia. Senhor, pergunta para mim quantos anos tem a minha namorada. Quantos anos tem a sua namorada, Abraão? 90. Bagaceira. Aí Deus disse assim: Abraão, pois eu vou te dar um filho, mas eu quero um sacrifício antes. Me dá um sacrifício? O senhor é meu amigo. É o sacrifício mais esquisito da Bíblia. Porque Abraão está tão velho que ele não dá conta de pegar um animal inteiro e colocar no altar. A Bíblia diz que ele despedaçou o animal. Olha o velho de 100 anos vindo para cá, pegando um pedacinho do animal, vindo para cá, colocando aqui. A Bíblia diz que ele demorou tanto nesse sacrifício que as aves de rapina, os urubus, começaram a voar em cima do altar. E ele então começou a enxotar as aves e cuidar do altar. Só que ele estava tão velho, e ele fez tanto esforço no sol do deserto, que a glicose de Abraão abaixou. Ele teve um devaneio. Ele desmaiou. Antes de desmaiar, ele teve uma visão. Ele disse que viu uma brasa de fogo passar para cá e um vento para lá. E ele caiu no chão. Quando ele voltou em si, já era de noite. Quando ele viu a noite, ele só lembrou em Sara. Marido casado com mulher brava sabe o problema que é. Abraão levantou, catou o seu cajado e pá para casa. Quem conta a história agora é a tradição dos hebreus em um romance. Diz a tradição que quando Abraão chegou em casa naquela madrugada e abriu a tenda, quando ele viu o corpo de Sara iluminado por um menorá, ele foi descobrir o corpo dela para deitar do lado dela, e ele tomou um susto, porque ele olhou para a cama e tinha uma menina de 18 anos. E a menina acordou, e quando ela viu ele, ela gritou: quem é você? E ele disse: quem é você? Ela disse: sai daqui que eu vou chamar o meu marido. Ela disse: sai o senhor daqui. Sai você daqui que eu vou chamar a minha mulher. Quem é o seu marido? Diz: Abraão. Mas eu sou Abraão. Não é não. O meu marido tem 100 anos de idade. Você tem uns 25. Ela dizia: a minha mulher tem 90. Qual é o seu nome? É Sara. Não, você não é Sara, eu sou Sara. E daqui a pouco começa o flerte. Abraão? Sara?
aconteceu, meu marido? Eu estava lá no meio do deserto e o meu amigo me visitou. Lembra da promessa? 25 anos atrás, ele falou que chegou a hora. E eu falei que a gente não dava mais conta. Então ele, como não pode mentir, quebrou a lei da existência e rejuvenesceu meu corpo. E rejuvenesceu o seu também. Pastor, isso é conversa fiada. Não é, leia a Bíblia depois do capítulo 15 ao 17 de Gênesis. Você vai ver que depois desse encontro com Sara, Abraão saiu de lua de mel. Ele tem 100 anos, ela tem 90. Quando ele está no meio do caminho, ele falou: meu amor, se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha irmã, porque você está muito bonita. Alô? Quem é que vai cobiçar uma velha de 90 anos? Só se for um asilo. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te prometeu. Você não tem noção do que Deus está fazendo nesta hora. Eu não estou aqui só para contar uma história. Eu não estou aqui para brincar com os seus sentimentos. Eu estou aqui como profeta do Deus vivo, porque está chegando a hora de Deus mudar a sua história. Deus vai virar a sua vida de cabeça para baixo. Alguém acredita nisso? Dá um grito, dá um berro aí, me ajuda, pelo amor de Deus. Deus tem nas mãos o poder de fazer o impossível acontecer. E eu encerro aqui. Tem um homem no lombo de um cavalo. Ele está onde? E ele está perseguindo seus inimigos. Ele não dá conta, porque os inimigos têm cavalos árabes correndo. Então ele olha para o céu e diz: Deus, amanhã eu continuo a peleja. E Deus abre o céu e diz para ele assim: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Pelo menos um deu glória aí. Vou falar de novo. O homem de Deus disse: Senhor, vamos continuar a peleja amanhã. E Deus disse: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. O homem sentou no lombo do cavalo, passou um pregão pelo povo e perseguiu o povo inimigo. Só que como ele estava correndo contra o tempo, ele olhou lá na frente, no horizonte, e viu a lua se levantar. Ele olhou por trás do ombro dele e viu o sol se pôr. Ele parou o cavalo e disse: Senhor, como eu disse, a gente continua a peleja amanhã. E Deus disse: eu falei que entrego o inimigo na sua mão, que dia? Eu imagino ele parando o cavalo e dizendo: então o senhor vai ter que dar um jeito aí, porque o meu cavalo não é coruja, nem morcego, não tem um radar na cabeça e não enxerga no escuro. E olha a lua nascendo lá, olha o sol se escondendo lá. Tira o olhar da terra, tenta enxergar Deus lá em cima do céu, sentado no trono, olhando para baixo. Os serafins tudo aqui atrás cantando santo, santo, um olhando para a cara do outro dizendo assim: santo, santo. Como que dizendo: e agora, o que Deus vai fazer? Deus olhou para baixo, deve ter dito assim: eu e a minha boca. Eu falei que entrego o inimigo na mão deles hoje. Só que está ficando de noite. Eles não vão conseguir perseguir eles à noite. Eu vou ter que fazer esse dia crescer. Aí Deus fica de pé no trono dele. Exatamente o que Deus está fazendo agora no céu. Se você não acredita nisso, é problema seu. Deus, quando vai fazer alguma coisa tremenda, Ele fica de pé no céu. Ele olha a pessoa, Ele marca a vida dela, Ele escreve a história dela em livros. Deus olhou para baixo. Eu vou te dar as duas visões: a visão de Josué, e vou te dar a visão científica. Na visão de Josué, um homem que nasceu milhares de anos antes de nós, que não conhecia nada de ciências, ele diz que o sol parou. Os ateus vão dizer para nós que isso é a grande mentira da Bíblia, porque o sol não para, porque o sol não se move. Josué não conhecia o sistema heliocêntrico criado no século XV por Copérnico. Foi Copérnico que entendeu que o Sol é o centro da nossa galáxia. Estamos num sistema heliocêntrico, o Sol está parado e a Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol, apoiado por outros 6 planetas, ou por outros 8 planetas, fazendo um total de 9 planetas que giram ao redor do Sol. Ele não sabia nada disso, então para ele o sol parou de verdade. Então na mente de Josué aconteceu isso aqui: Deus colocou uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua, e falou assim: Josué, vê aí se está bom a iluminação. Tá bom aí? Mais um pouquinho de luz, senhor. Pois não, Josué. Isso é a visão do homem. Agora respire fundo.
Deixa eu te dar a visão científica. Essa é louca. Eu li um livro chamado Universo em uma Casca de Nós, daquele cientista britânico Stephen Hawking, que detém hoje o direito de cátedra da cadeira de Albert Einstein, o homem mais inteligente do mundo. Ele diz que o universo é um corpo que cresce, está em expansão desde o Big Bang. Ele diz que o universo é um corpo que cresce, e tudo que cresce, cresce no sentido horário ao girar. Ao girar no sentido horário, diz ele, tudo que cresce no sentido horário não pode retroceder. Ele diz que se o universo estagnar agora e retroceder 1 milímetro, o universo inteiro implode e tudo que foi criado se desfaz. Quando a Bíblia Sagrada fala desse milagre, ela deixa para nós uma lacuna sobre o que aconteceu com o universo. Pergunte por quê? A Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. A Terra gira no sentido horário. E por causa do sentido horário em que a Terra gira, há um magnetismo todo que faz tudo nessa Terra girar no sentido horário. Você já abriu a água dentro da sua pia? Quando abrir a água na pia, veja o redemoinho que se faz. Vai no sentido horário. Só há um lugar no mundo onde a Terra gira ao contrário, que é no Marco Zero, que está no Amapá, por causa da gravidade que existe naquele ambiente, por causa do magnetismo daquele polo. Mas tudo gira no sentido horário. A Terra gira no sentido horário e com ela os planetas que estão ao redor do Sol. Há um magnetismo e uma distância perfeita entre um planeta e outro. A Terra vai girando, ela leva 24 horas para dar um giro em torno do seu eixo imaginário. E leva 365 dias de 24 horas para dar um giro em torno dela mesma e em torno do Sol. Nós chamamos isso de sistema de rotação e translação. Estudamos isso na escola, amém? Está tudo em ordem aqui? Quando a Terra gira, ela arrasta consigo os outros planetas. Agora acontece um fato. O que faz a Terra girar? Pergunte para mim o que, pastor? O centro da Terra. O centro da nossa Terra tem uma massa de ferro com terra derretido chamado amálgama. Essa massa de ferro derretido com minerais derretidos com terra chega a uma temperatura semelhante à temperatura do Sol. A superfície do Sol é tão quente quanto o interior do planeta Terra. O planeta Terra nesse exato momento está em ebulição lá dentro. E tudo que queima lá dentro, o calor é tão grande que eles vão soltando os gases. Imagine uma panela de pressão. Quem já cozinhou feijão aqui? Quando você está cozinhando feijão e a panela pega pressão, aquela tampinha começa a rodear e apitar. Se não tem aquela tampinha, aquela válvula, o que acontece com a panela? Explode. A Terra não explode porque existem sulcos dentro dela. Os gases vão saindo e vão entrando pelas paredes de rocha, pelas terras. E esses gases que saem formam os lençóis freáticos que existem no subsolo. A água que existe no subsolo da Terra. É esta água que vai dar vida à raiz das plantas. E é só as plantas que durante o dia vão liberar para os seres humanos o oxigênio e à noite o gás carbônico, perfazendo o sistema de fotossíntese que nós também conhecemos. Ou seja, o universo todo está alicerçado. Tudo é uma engrenagem. Se quebrar uma engrenagem, o universo inteiro se desfaz. Até aqui tudo bem? A parte mais forte: a Terra gira numa velocidade incrível. Alguém que diga que a Terra chega a girar quase 7.000 quilômetros por segundo. Nós não percebemos esse giro porque somos extremamente pequenos pelo tamanho da Terra. E é exatamente este giro que nos atrai à Terra, que nós chamamos de gravidade. Tudo que você joga para cima cai no chão, é atraído à Terra por causa desse giro gigantesco. Amém até aqui? Então pessoal, a Terra está girando, ela gira no nosso relógio 24 horas para dar um giro em torno dela mesma, e 365 dias de 24 horas para dar um giro ao redor do Sol. Ela arrasta tudo com ela, está tudo no sentido horário, tudo no sentido de expansão. Aí vem Deus e diz a um homem: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Deus colocou uma mão no eixo imaginário da Terra por baixo. Deus colocou uma mão pelo eixo imaginário por cima. Imagine um peão girando numa velocidade incrível. Deus travou o peão. Ele parou a Terra. Ao parar a Terra, Deus desestabilizou o universo inteiro. Deus desestabilizou Netuno, Plutão, Urano, a Lua, o Sol. Deus desestabilizou a Terra. O problema não foi só parar. Pergunte qual foi o problema. É que ele parou a Terra e girou ela ao contrário, para voltar a ser dia. E agora vem
a parte mais difícil de crer. Pergunte qual? Não se sabe quanto tempo a terra ficou parada. Uma batalha não se vence em horas, são dias. Não se sabe exatamente quanto tempo a terra ficou assim. Eu queria saber o que aconteceu com as plantas que entraram em convulsão porque não sabiam se liberar oxigênio ou gás carbônico. O sistema de fotossíntese, os rios, a lua que se aproximou da terra, se afastou. O que aconteceu com os mares? Deus arriscou o universo inteiro, porque Ele fez uma promessa para um homem no lombo de um cavalo: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Se tem alguém que tem uma promessa como essa, pelo amor de Deus, reage, porque você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para que essa promessa se cumpra. E só quem crê nisso, diga: eu creio, pastor. Fique de pé.